Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é Dacil Lemes Filho. Ele é pastor e coordenador estadual de capelania da missão PMs de Cristo. E o tema da nossa conversa de hoje é sobre capelania militar. Pastor Dacil, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista. Michele, é um prazer poder estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para nós, da Associação PMs de Cristo, estar com vocês neste momento tão sublime, tão especial, e falar sobre um assunto tão relevante, que é a capelania militar. É um prazer. A alegria é nossa e já tem uma parceria tão antiga. A RTM conhece muito bem esse trabalho que vocês desenvolvem, um trabalho tão importante, tão necessário. Então, para os nossos ouvintes que são novos, estão chegando agora e querem entender mais, sobre a capelania militar, queria começar então a nossa conversa, primeiro para saber como que foi o seu chamado para atuar nessa área, para se tornar um capelão militar. Como que foi essa história, esse chamado, pastor? Eu tenho 38 anos de ministério pastoral. Na minha caminhada enquanto pastor, nós tivemos a oportunidade, o privilégio que Deus tem nos dado de cuidar na igreja de policiais militares. E ao longo, então, do nosso caminhar como pastor, nós sempre tivemos os olhos no policial militar, porque entendemos que, segundo o próprio juramento que o policial militar faz na escola de soldado, ele propõe, se necessário for, com o risco da sua própria vida, ele se dispõe a servir e proteger. Isso sempre me chamou a atenção, desde os primórdios, desde quando nós iniciamos o ministério pastoral, que tem muito a ver com a missão do próprio Cristo, que deixou a sua glória e veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E Jesus sempre se dispõe a fazer isso, a cuidar e proteger de pessoas. E quando eu conheci a missão da capelania institucional na época, todas as instituições militares têm o seu capelão institucional, isso me chamou muita atenção. Em 1992, na Academia do Barro Branco, nasce a missão PMs de Cristo, para dar atendimento a uma demanda da própria tropa, dos próprios alunos evangélicos, cristãos evangélicos, que havia necessidade deles de ter um tempo de qualidade com Deus. Assim, então, dentro da academia, o núcleo evangélico para a demanda, para atender essa demanda da necessidade espiritual dos policiais militares. Então, a associação, ela nasce em 1992, completou agora, o ano passado, 31 anos de história. Estamos nesse ano de 2024, caminhando para o nosso 32º ano de organização. E hoje, a missão PMs de Cristo tem como objetivo dar atendimento a essa tropa. Hoje, no estado de São Paulo, os policiais militares perfazem aproximadamente um total de mais de 82 mil homens e mulheres dentro da corporação. E a missão PMs de Cristo, ela tem como objetivo cuidar da espiritualidade dessa tropa, desses policiais e seus familiares. Hoje, para você ter uma ideia, com esses 82 mil homens e mulheres, nós somos, como capelães, a associação tem 1.188 capelães voluntários e assistentes para atender essa tropa. Você mencionou, e a pergunta foi a respeito do meu chamado. Uma vez que eu estava já inserido dentro desse contexto de cuidado com o policial militar, enquanto pastor, olhando as demandas desse policial militar, vale dizer, Michele, algo que é muito importante, todos que nos ouvirem saberem, diferente da sociedade civil, o policial militar ele trabalha por escala, assim como um enfermeiro, assim como um médico. Então, geralmente é 12 por 36, 24 por 48, Algumas atividades da polícia são aquartelados, ou seja, eles vivem dentro do quartel, saem depois da sua demanda de serviço para a sua família. Muitos deles ficam a semana toda longe de suas casas. E ao longo desses anos que Deus me chamou para cuidar
do policial militar, isso ficou muito nítido. Por quê? Porque enquanto pastor, enquanto igreja, nós temos lá nossas tratativas de culto, todas as semanas tem 2 cultos, pelo menos, nas igrejas, e muitas vezes, eu sei que não é de uma forma displicente, mas muitas vezes nosso olhar não está focado nas pessoas que têm uma demanda de ou aquartelada ou mesmo de escala de serviço. Imagine só, Michele, este policial militar, no domingo ele vai para a igreja. Se ele trabalha 12 por 36, é possível que ele vá o próximo culto de final de semana vai ser depois de 3 semanas. Sim, é. Para que ele possa frequentar novamente. Imagine se ele troca de horário, ele está nesse período de manhã e no outro momento ele está à noite. Vocês percebem o quanto isso tem que chamar a atenção nossa no quesito em acolher uma pessoa? E enquanto igreja, nós precisamos dar respostas à demanda dessa pessoa. Então, isso me chamou muita atenção. Há aproximadamente 8 anos atrás, nasce um programa chamado Polícia Igreja. E foi exatamente aí, há 8 anos atrás, em que eu me decidi, Deus me direcionou a isso, né? Não foi uma decisão apenas minha, mas foi algo muito forte da parte de Deus no meu coração e que chegaria o tempo, estava ali naquele momento para a minha vida, o tempo chegando onde eu deveria me dedicar exclusivamente à capelania policial militar. E foi exatamente 8 anos atrás em que, enquanto capelão, formado como capelão, eu pude então deixar a coordenação, né, o pastorado sênior da igreja. Hoje eu brinco que o meu pastor, ele foi meu aluno, então ele foi minha ovelha, e hoje ele é o meu pastor. Então hoje, na realidade, eu apoio, eu ajudo, né, na medida do meu possível. Não deixei de ser pastor, eu brinco que hoje eu pastoreio policiais, né, mas não deixo de ser pastor devido ao meu chamado. E então, hoje eu me dedico exclusivamente para atender essa demanda e tentando assim fazer com que a missão PMs de Cristo avance mais, chegue junto às igrejas, seja conhecida e na esperança de que muitos possam vir estar junto conosco nessa missão. Eu queria saber como esse trabalho, né, esse chamado tem impactado a sua vida e a vida dos policiais e seus familiares, porque nesse tempo todo de experiência eu acredito que você deve ter testemunhado muitas maravilhas, né, que o senhor faz, e se você puder compartilhar alguma história, alguma experiência. Eu digo que hoje Carla, minha esposa, minha amada esposa, nós estamos casados há 37 anos, eu brinco com ela que ela casou com um pastor, né? Eu tenho 38 anos de ministério, ela já sabia que eu era pastor, e graças a Deus pela vida dessa minha querida, que me acompanha hoje, viaja comigo por todo esse estado de São Paulo, né, cuidando dessas vidas preciosas. Ela é muito querida por muitas pessoas, muitos policiais militares, né? As nossas policiais militares têm um carinho muito grande por ela. E assim, ao longo da nossa caminhada, nós temos visto Deus operar de forma maravilhosa. Eu queria deixar 2 destaques aqui importantes. Um é uma pessoa muito querida nossa, do nosso coração, é um casal, ele é policial, ela não, ela é civil, e eu os conheci num momento muito desafiador da vida deles. Eles tinham grandes conflitos, eles na época não eram casados, e ela estava grávida, e a vida deles estava, a relação conjugal deles estava por um triz. E foi neste momento, nesta situação, em que eles chegaram até nós. E Carla e eu tivemos a bênção de Deus de poder acompanhá-los, cuidar deles como pessoas, orientá-los como pessoas, como casal. Deus me deu o privilégio de realizar o casamento deles, de acompanhar a Carla e eu, acompanhar a gravidez dela. Nasceram os 2 menininhos deles, gêmeos, com um grande desafio. Os 2 são autistas, e a gente vem acompanhando essa família, esses queridos do nosso coração. E hoje a maior alegria é que eles já estão batizados numa igreja. É muito gratificante a gente ver o que Deus faz na vida de um ser humano, como Deus trabalha. Então, assim, hoje eu vi esse casal, ele e ela têm idade para ser nossos filhos, né? Eu tenho uma filha mais velha, minha filha mais velha tem 34 anos, 35, melhor dizendo, e é uma alegria para a gente saber que o casamento deles está restaurado,
Eles têm a graça de Deus, porque Deus, conhecedor de todas as coisas, soberano, enxerga o passado, o presente e o futuro, sabia que nesta casa iria haver 2 crianças com necessidades especiais Sim. e que necessitaria de ter pais ancorados na graça de Deus para poder cuidar desses pequenos. Sem Então dúvida. hoje, assim, a gente se sente muito feliz por ver o que Deus operou. E hoje ver esses meus filhotes na fé batizados, servindo a Deus, é algo impressionante. Queria começar falando dos desafios que o policial militar enfrenta no seu dia a dia para exercer a sua função e quais são as principais queixas que vocês ouvem, né, desses profissionais para que possam exercer o seu trabalho da maneira digna, né, e como a capelania tem auxiliado eles trazendo alívio, consolo para uma missão tão difícil. É isso aí, Michele, que boa pergunta. Desafios da profissão de um policial militar. Você imagine o que é você sair todo dia da sua casa para exercer a sua função, o seu trabalho, sem ter a garantia de que você irá voltar. Eu acredito que essa é uma das grandes questões que estão assim aguçadamente intrínsecas dentro da alma de um policial. Ele sai de manhã, ele despede da sua esposa ou do seu esposo, né, no caso a mulher, despede dos seus filhos, da sua casa, sem ter a garantia de que ele vai retornar. Imagine a alma de um ser humano, dia sim, dia não, ou no caso do bombeiro, saindo numa manhã e ficando 24 horas aquartelado, não tendo a garantia de que ele vai voltar. Então isso é uma demanda, é um clamor que está dentro da alma do policial militar. Talvez o maior clamor ou a maior preocupação deste policial é como ele vai deixar a sua família, como ela vai seguir em frente com a sua ausência, se porventura ele for abatido no exercício da sua função. Daí então a capelania PMs de Cristo tem como objetivo preparar os nossos capelães, os nossos assistentes, para que eles possam levar uma palavra de fé, de amor e de esperança ao coração desse policial. Então, quando um capelão, um assistente de capelania adentra um aparelho público, a uma OPM, a um quartel, né, a um posto do bombeiro, o policial está esperando, na realidade, uma palavra que seja mais do que motivadora, seja inspiradora. E a nossa missão tem como objetivo preparar pessoas, uma linguagem própria, uma linguagem direcionada, uma linguagem que o policial entenda dentro da sua realidade, de que existe um Deus que, segundo a Bíblia, ele é o guarda de Israel. Ele afirma isso na sua palavra, né? É um Deus que não dorme e nem cochila, e que o policial pode contar com esse Deus que é um Deus presente, um Deus que cuida, um Deus que guarda, porque o policial segundo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 13, ele é a autoridade constituída por Deus para manter a ordem, e o nosso policial precisa entender isso. Então a missão do nosso capelão, do nosso assistente de capelania, tem como objetivo dar esta palavra. E mais que isso, Michele, ele tem como objetivo também estender esta mesma palavra, mediante a empatia, o desenvolvimento desse acolhimento do policial para o seu familiar. Então, a missão PMs de Cristo, hoje, nós somos 1.188 neste exato momento, mas se eu triplicasse o efetivo de voluntários da nossa associação, seria pouco para atender a demanda desses 82 mil homens e mulheres que servem o estado de São Paulo. Então, pensando na capelania, Michele, nós precisamos entender que é um serviço voluntário, um serviço onde Deus tem chamado pessoas para poder servir. E eu creio, Michele, que nós servimos a Deus quando servimos pessoas. Então, o meu trabalho aqui na coordenação estadual é encorajar, capacitar, orientar e direcionar pessoas voluntárias para adentrar no aparelho público, que são os quartéis, munidos da experiência do PMs de Cristo, do expertise que ela tem e da aceitação que a associação tem mediante a própria Polícia Militar do Estado de São Paulo, para levarmos esta palavra de fé, de vida e de esperança a cada policial militar do Estado. E para o nosso ouvinte que tem, né, esse desejo, essa vontade de
colaborar de alguma forma? É possível ser um assistente, um voluntário da capelania militar? Está aberto também para a população, a sociedade civil? Está sim, Michele. Eu queria até encorajar quem está nos ouvindo a primeiro visitar o site nosso, né? pmsdecristo.org.br é o nosso site. Ali nós temos uma informação a respeito do voluntário, do voluntariado. Então, entre em contato conosco. Hoje nós estamos procurando pessoas que são tementes a Deus, pessoas que têm aí uma postura, né, ao lado do cristianismo, e para que a gente possa capacitá-los. Então, o processo começa como um assistente de capelania, num curso em que nós estamos oferecendo gratuitamente por meio de EAD, um ensino à distância. A pessoa é qualificada, ela é supervisionada, há um estágio supervisionado, mediante a orientação de um dos nossos capelães já formados, para que ele possa entender e praticar as ações junto à OPM, no caso, o aparelho público da Polícia Militar. E aí, então, ele, munido dessa capacitação, ele vai ser qualificado enquanto assistente. E depois de um período de estágio, que hoje para nós é composto de aproximadamente 12 meses, ele está qualificado e vai precisar do encaminhamento de um dos nossos capelães já antigos, né, daqueles que já estão coordenando aquele aparelho, aquela OPM onde está esse assistente, para que ele seja então convidado a fazer um curso de capelania, tornando-se assim então um curso de 120 horas, qualificado como um capelão PM de Cristo. Esse é um processo, isso leva em torno de aproximadamente 1 ano e meio, aproximadamente, e ele então estará qualificado e fará parte do nosso contingente. O que nós pedimos é que essas pessoas possam realmente ter um compromisso, um comprometimento, né, com Deus, na vida com Deus. Nós somos modelos, precisamos ser referências das pessoas, somos sal, somos luz, precisamos emanar a luz, né, transmitir a luz de Cristo e salgar aquelas vidas que estão ao nosso entorno. Sem dúvida. Para esse curso, né, de assistente de capelania, já está com inscrição aberta, é no site que as pessoas encontram todas as informações. O senhor comentou que é a distância, né? É a distância, é isso. Então, ela entra no site, ela vai fazer, na realidade, contato conosco através dos nossos telefones. Nós temos um WhatsApp da associação, né, que é para cuidar exclusivamente da área de assistência de capelania, e a pessoa entrando em contato, nós temos toda uma tratativa, né? Existem documentos que precisam ser encaminhados, enfim, para que a inscrição possa ser feita. A próxima turma, ela tem início no dia 2 de março, a primeira turma de 2024 do nosso curso de capelania, ou de assistência de capelania, nós chamamos de aprendiz de capelania. Vai iniciar no dia 2 de março, 2/3, e termina no dia 10/5. São 60 horas de curso online, ok? Ai, que maravilha. Ali, entrando em contato conosco, nós vamos dar todas as tratativas de documentos que devem ser enviados, enfim, onde a pessoa está, isso é muito importante. Então, essa é a primeira fase. Entre em contato conosco através do site, pegue o nosso WhatsApp, entre em contato com a própria associação. Nós temos aqui uma equipe de pessoas maravilhosas que nos auxiliam de uma maneira tão graciosa e vai receber todo o carinho empenhado para que ela se torne um parceiro nosso. E eu queria saber também como que essa missão tem impactado a sua vida. O que representa para o senhor fazer parte da missão PM de Cristo, pastor Daciolo? Hoje, Michele, eu digo para você que depois de 58 anos de existência, né, vivendo 58 anos de vida, Deus tem me ofertado esse tempo de história. Salomão já disse que olhar para o passado e dizer que os dias não foram tão bons não é produto de um coração de um sábio. Mas eu vou te dizer uma coisa, Michele, hoje, pelo tempo que eu estou vivendo, eu acredito que é a melhor fase da minha história. Eu não consigo me perceber fora do ministério de capelania. Eu amo o que eu faço, eu amo cuidar de vidas, e hoje Deus tem me dado esse privilégio de, além de cuidar do próprio policial, da sua família, Deus tem me dado a grande honra de poder cuidar
dos nossos capelães e assistentes. Hoje eu digo que Deus me confiou uma missão de cuidar daqueles que cuidam de nós. É um trocadilho, mas é bem posto. O capelão cuida daquele que cuida de nós, que é o policial militar. Deus tem me dado a honra e o privilégio de, além de ser capelão, além de ser pastor, de cuidar de vidas, hoje eu cuido daqueles que cuidam daqueles que cuidam de nós. Então eu me sinto honrado em poder servir a Deus, servindo pessoas, servindo a missão PMs de Cristo e poder dar a minha parcela de contribuição. Eu digo a Deus, se Deus me der ainda mais 15 anos de vida, eu quero servi-lo desta forma. Eu quero partir desse mundo, ir para a glória e dizer para o meu Deus, o que o Senhor me confiou a fazer, feito está. Pastor Daciel, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Entrevista. Parabéns por esse lindo trabalho e até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado, Michele. Muito carinho por vocês, pela missão RTM. É uma bênção poder saber que estamos juntos servindo o mesmo reino. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu que agradeço. No programa Entrevista de hoje, conversamos com Daciel Lemes Filho. Ele é pastor e coordenador estadual de capelania da Missão PMs de Cristo. No programa de hoje, apresentação e produção de Michele Gomes e na mesa de som e corte de câmeras, Pedro Campos. Até o próximo Entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.